Boa noite. Boa noite, professor. Deu o arquivo errado. Agora sim. Agora sim. Confundi as disciplinas. Ontem eu lecionei mecânica dos fluidos. É muito semelhante a fenômenos de transporte, só que um pouquinho mais de matemática um pouco mais avançada. Mas vamos lá. Então, terminamos hoje a unidade 1. Né? Vamos fazer então a sessão 3. E na seção 3, a gente está preocupado, então, com a cinemática dos fluidos. Né? Até a seção 2, os fluidos... aliás, na seção 2, a gente estudou estática, ou seja, o fluido está em repouso, parado, não tem velocidade. Né? E nessa seção aqui, a gente vai estudar, então, a cinemática. Os fluidos têm velocidade. Então, cine... de cinemática vem da origem de uma palavra grega que indica movimento, e mática, análise. Então, cinemática é a análise dos movimentos dos fluidos. Né? E no estudo de fenômenos de transporte, cinemática é a parte da mecânica que se ocupa com os estudos dos fluidos em movimento. Beleza. Então, agora o nosso fluido tem velocidade. E escoamento, né, que é quando o fluido se desloca, né, é um fenômeno muito complexo, porque ele envolve muitas variáveis, né? Ele, o escoamento real, né, aquele que acontece nas tubulações, nos canais, nos rios, né, se bem que a gente só vai ver em condutos, né, em tubos, mas eles são complexos, extremamente complexos, porque eles são tridimensionais, é x, y, z. E se a análise não for integral,
né? Se for diferencial é x, y, z e t também, né? Então, hã, então é complexo. Se ele é complexo, é difícil você ter hã, uma uma equação que resolva todos os problemas de escoamento, né? Muito difícil. Aliás, não há, né? A gente vai estudar aqui as equações que mais, hã, podem, oferecer, valores compatíveis ao escoamento, real, né. Bom, então, partindo-se então do princípio que os fluidos têm velocidade devido ao escoamento, né, eu tenho 2 instrumentos matemáticos e físicos para analisar um escoamento, ou seja, como é que a velocidade se desenvolve e os outros parâmetros também se desenvolvem ao longo do tempo, né. E o primeiro instrumento é o de Lagrange. Olha, Lagrange morreu em 1813 e inventou um método de análise que acompanha a trajetória de uma única partícula de fluido ao longo do escoamento, tá? Então, é o que está mostrado aqui. Então, um escoamento, ele tem uma velocidade, que são esses vetores aqui, tá? E uma velocidade de saída. Então, eu estou acompanhando a análise de Lagrange, ela acompanha uma partícula, que é a partícula T0. A T0 mais ΔT, aonde ela vai estar? T0 mais 2 ΔT, aonde ela vai estar? Então, eu estou acompanhando a trajetória de uma partícula do fluido, né. E esse método, ele é, adequado quando você precisa analisar escoamentos de turbinas, né, bombas, hélices, né, compressores. Então, hã, Lagrange parece que chegou mais alguém. Não. Então, hã, o Lagrange é mais complexo, tá, Lagrange é mais complexo. Geralmente, em Lagrange, a gente usa a matemática diferencial, tá, que é complexa também. E para a gente entender o que é isso fisicamente, né, eu diria, então, que, quando você faz análise por Lagrange, é como se você estivesse filmando essa partícula, o que que ela acon o que como que ela se desenvolve ao longo do tempo, que é o que está marcado aqui, ó. Tá. E o outro método é o de Euler, e Euler, então, faleceu, hã, quase 100 anos atrás do que Lagrange. E inventou um outro método de análise que estuda as propriedades do escoamento do fluido em pontos fixos no espaço em função do tempo. Então, ele está estudando, veja aqui, velocidade de entrada, velocidade de saída, ou propriedade de entrada, propriedade de saída, e eu estou vendo o escoamento, mas não uma única partícula, como o de Lagrange, sim várias partículas. O que que ocorre essa partícula? Ah, o que então, Euler e Lagrange são métodos de análise de escoamento. No nosso caso, hã, a gente vai usar Euler, que é bem mais simples do que Lagrange, né. Ele atende de uma maneira mais simplificada tudo que a gente precisa, sem prejuízo da da qualidade matemática, né, sem produ da reprodução do fenômeno, né. Então, a gente vai usar Lagrange. Para a gente compreender o que que é Euler, é como se fosse uma fotografia, né. Bater uma foto do escoamento. O que está acontecendo naquela foto? Quanto está entrando de vazão? Qual é a velocidade aqui? Hã, qual é a massa específica desse fluido aqui na entrada? E qual é, nesse mesmo instante, nessa mesma foto, qual é a velocidade de saída?
qual é a massa específica de saída, quais são as propriedades desse escoamento na saída, quais são as propriedades do escoamento na entrada. Então, o Euler não está preocupado com o que acontece ao longo dessa trajetória, ele está preocupado simplesmente com o fluxo, né? Fluxo, taxa de fluxo de alguma propriedade. Tá? O que acontece com a entrada e com a saída. Então, é Euler que vem assim. Né? Então, Lagrange está preocupado, então, com a trajetória de uma partícula. Tá? Então, seria um filme. E Euler, uma foto. Acho que assim fica bem mais fácil de entender. Até pouco tempo atrás, quando não existia radares fotográficos para automóvel, para excesso de velocidade, eu exemplificava também como agente rodoviário e guarda rodoviário urbano. Né? E isso não vale mais, mas eu vou falar do mesmo jeito. Né? Antigamente, o agente rodoviário, quando não tinha câmeras, né, ele contava simplesmente com um binóculo e só para saber se o automóvel estava além da velocidade máxima permitida na rodovia. Né? Mas o que ele fazia? Ele, com binóculo, marcava uma posição, por exemplo, uma árvore, aonde inicialmente ia passar o carro. E marca outra posição, onde tem, por exemplo, uma placa, teria uma placa, e ele sabe, então, que esse deslocamento com uma velocidade máxima, ele demora X segundos. Então, ele simplesmente se escondia atrás de um local, ficava com o binóculo, acompanhava o carro no início da marca dele e acompanhava e aonde terminava a segunda marca dele. Olhava no relógio, né, e via se o tempo for menor do que a velocidade máxima, beleza. Se for maior, ele multava. Tá? Assim era o agente rodoviário. Hoje não, porque tem os registradores de excesso de velocidade, né, fotográfico, então não precisa mais. Mas a gente também tinha, que hoje também está em desuso, o guarda rodoviário urbano. Né? O que ele fazia? Ele ficava numa esquina, por exemplo, onde tem um semáforo, e fechava o semáforo, ele simplesmente, quem avançava no vermelho, ele multava. Tá? Mas existe uma diferença entre os dois guardas. O primeiro guarda, que atende, então, ao princípio de Lagrange, o agente rodoviário, ele está preocupado com a trajetória do automóvel. O guarda urbano, não. Ele só quer saber naquele instante, né? Naquela foto, se ele ultrapassou ou não o semáforo vermelho. Tá? Então, não está preocupado se ele veio com a trajetória dele anterior àquela foto do semáforo. Se o cara estava a 200 quilômetros por hora, né, não importa para ele, importa a foto daquele instante. Tá? Esses são os instrumentos matemáticos e físicos para analisar um escoamento. Como a gente já falou, o escoamento de fluidos é complexo e nem sempre sujeito a uma matemática, uma análise matemática exata. Né? Os três conceitos mais importantes para a gente ver escoamento, né, são o princípio da conservação de massa e a equação da continuidade, o princípio da conservação de energia e o princípio da quantidade de movimento. São os três conceitos importantes para a gente entender o escoamento.
né, de um fluido. Bom, já que nós estamos falando de escoamento de um fluido, basicamente, eles são classificados, né, um escoamento é classificado segundo a direção aos eixos, acho que fica melhor, aos eixos, né? Ah, eles são, no espaço, ele pode ser unidimensional, bidimensional ou tridimensional. Ele é unidimensional quando o que importa é uma direção só, geralmente a direção X de um escoamento, né? Ele é bidimensional quando importa, na análise, X e Y, ou X e Z, duas dimensões. E é tridimensional quando eu utilizo no espaço os três eixos, né? X, Y e Z. Quanto à direção da trajetória, ele pode ser laminar ou turbulento. No escoamento laminar, as partículas do fluido movem-se em camadas ou lâminas na trajetória reta e paralela. É um escoamento bem comportadinho, né? Que as partículas escoam paralelamente às outras partículas, né? E como é que a gente sabe se é um escoamento, por exemplo, dentro de um tubo de aço? Como é que você sabe se o escoamento que vai ter lá é laminar ou turbulento? Através de um adimensional chamado número de Reynolds, que eu já vou explicar em seguida. Para números de Reynolds menores que 2000, o escoamento é laminar. E o escoamento turbulento? As partículas que compõem o escoamento, né, do fluido movem-se de modo caótico ou confuso em todas as direções. Quando acontece isso? Quando o número de Reynolds é maior que 4.000. Por que é importante saber se o escoamento é laminar ou turbulento? Bom, o escoamento laminar ele acontece principalmente para fluidos mais viscosos, né? E é um comportamento bem comportado, vamos dizer assim, de velocidades baixas, mas ele tem perdas de energia, perda de calor, né? Perda por atrito, pequenas, né? Então, isso pode ser uma vantagem, né? Tem perdas de pressão, por ele ser mais comportado, ele tem menos atrito. E o turbulento? O turbulento é função de tudo, do calor, do atrito, da, da massa específica, da velocidade, né? Então, ele é mais complexo. Tá? Então, a gente tem que saber qual é o tipo de escoamento primeiro. Deixa eu ver se chegou mais alguém. E quanto à variação no tempo, ele pode ser permanente ou não permanente. O permanente, que é uma variação de tempo conservadora, né? As propriedades do fluido e sua velocidade não variam ao longo do tempo. Então, eu tenho velocidade média, tempo, né? Elas podem variar de ponto para ponto, mas no ponto ela não varia. Então, isso aqui é taxa, né? Taxa de velocidade no tempo é igual a zero, taxa de pressão no tempo é igual a zero, taxa de massa específica no tempo é igual a zero, taxa de vazão volumétrica, que nós já vamos ver o que é isso, igual a zero, e taxa de vazão em massa igual a zero. Não tem variações dessas propriedades aqui, né? E não permanente ou transitório. O não permanente ou transitório
é extremamente complexo, porque, ele tem variações varia as propriedades e a velocidade do fluido no tempo. Então, isso aqui não vale, tá. Então, para nossa satisfação, a gente não estuda não permanente ou transitório. Isso é estudado em mecânica, não sei aonde, né, e é estudado na civil e em hidráulica, né, hidráulica. Mas muito ainda, ligeiramente, tá. Hã, o escoamento não permanente ou transitório, ele é estudado na pós-graduação, tá, mas aqui não vai ser. Ele pode ser uniforme ou variado, né. Uni Nós vamos o mais simples, sempre vamos no mais simples. Permanente, uniforme, a velocidade não varia na direção S, né, e a intensidade do ponto. Então, porém, a taxa de velocidade no espaço, tá, de deslocamento é diferente de zero. Todas as outras propriedades são iguais em relação ao deslocamento, S, tá, direção S, menos a velocidade. E pode ser rotacional ou irrotacional. Ele é rotacional, por exemplo, no escoamento do ar num ventilador, né, ele sofre aí, trajetórias, circulares, né. A a a água na pia, quando acumula um determinado volume, né, e ela começa a passar pelo ralo, né, ela também tem uma trajetória que é circular, então ela é rotacional. E nós também não vamos nos preocupar nesse momento aqui com escoamento irrotacional, né. Irrotacional é aquele que não vai, rotacionar, né. Não vamos nos preocupar nem com o rotacional, nem com o irrotacional, tá. Nossa preocupação é se o escoamento é laminar ou turbulento, permanente e uniforme, tá. Ah, então, voltando aqui ao que eu brevemente falei no slide anterior, né, um escoamento de fluido é classificado, como a gente já viu, uni, bi e tridimensional de acordo com o número de coordenadas espaciais para especificar a velocidade. O que é mais comum ele ser, e é o que nós vamos usar no nosso curso, nessa disciplina, a velocidade é unidimensional e na direção x. Hã, talvez quando, a gente estudar a quantidade de movimento, né, a quantidade de movimento é a massa vezes o vetor velocidade do escoamento. Nesse caso, a gente pode usar XY, ou seja, bidimensional. E o tridimensional a gente não vai usar, tá. E o transitório, que é além é o tridimensional ainda em função do tempo, também a gente não vai usar. Mas essas são as classificações do escoamento, tá. O escoamento unidimensional, que é aquele que a gente vai aplicar, é isso aqui, ó, a velocidade em função de x, aqui é x, ó, tá vendo? O que que vai acontecer a velocidade em função de x? E só está preocupado com essa direção, o que está acontecendo, hã, isso aqui é o vetor velocidade na entrada ou no afluxo, esse aqui é o vetor velocidade na saída, tá, ou efluxo, tá? Tudo em relação a x. E quando ele é unidimensional, a gente nem se referencia, né? A simplesmente fala velocidade na entrada e velocidade na saída, porque ele é unidirecional. Todas as propriedades são unidirecionais, tá? A gente precisa dizer que é em relação a x, tá? É só unidimensional, unidimensional. Vamos então ao nosso número de Reynolds.
O número de Rayleigh, cujo símbolo é o Re, tá? É uma dimensional que representa a razão entre as forças de inércia e as forças viscosas. Na realidade, ele expressa a dificuldade que um fluido tem de se deslocar, de escoamento, né? E esse Reynolds aí, ele fez uma experiência interessante. Ele fez um reservatório, né? Um tubo que saía desse reservatório longo, e na extremidade, esse tubo ele era transparente, e na extremidade desse tubo ele colocou uma válvula para regular, então, a vazão e velocidade do escoamento, né? E ele regulava uma determinada vazão, né, uma determinada velocidade nessa válvula, na extremidade de saída, e injetava um corante. Ele percebeu, então, que para algumas situações o corante se deslocava no conduto como se fosse uma linha, né? Uma linha. Então, ah, ah, e para outras situações a tinta se misturava com, com o fluido, né? E ele estudou isso mais a fundo, tá? E ele percebeu, então, que criou um número chamado de Reynolds, que relaciona, então, as forças de inércia, velocidade é uma força de inércia, tá? Com as forças viscosas. Isso aqui é o coeficiente de viscosidade dinâmica ou absoluta que a gente viu a aula passada, tá? E então relaciona então as forças de inércia com as forças viscosas. Por exemplo, um, um piche derretido, o escoamento de piche derretido, tá? Ele tem uma viscosidade alta. Então, se esse número é alto, aqui a tendência desse número aqui é ser baixo, né? Então, foi fixado aí, então, que para número de renos menores do que 2.000, eu vou ter, então, o escoamento laminar, que é de baixa velocidade, bem controlado, né? Eh, mas também eu posso usar o coeficiente de viscosidade cinemática, que é essa letra aqui, tá? Então, quando eu usar a viscosidade absoluta ou dinâmica, tá? É o diâmetro vezes a velocidade média vezes a massa específica do fluido. É aqui na massa específica que entra, então, ah, o tipo de fluido, tá? O tipo de fluido, né? Então, uma água, por exemplo, tem a massa específica de 1.000, um óleo, 800. E, então, isso aqui já caracteriza o tipo de fluido. Quando eu uso viscosidade cinemática, o tipo de fluido já está embutido aqui na, na viscosidade cinemática, tá? Mas ambas as fórmulas dão o mesmo valor, o mesmo resultado. E quando esse número de Reynolds, que é uma dimensional, né, simplesmente um número, né, for maior do que 4.000, o regime de escoamento é turbulento. Para a gente ter uma ideia aqui, isso aqui está em inglês, mas eu acho que é perfeitamente entendível, né? Então, escoamento laminar. As partículas se deslocam assim, ó, como se fosse uma lâmina, uma reta horizontal, uma lâmina mesmo. E no turbulento é totalmente caótico, tá? Totalmente caótico, tá? E no laminar, então, com números de renos menores do que 2.000, eu tenho isso. E com números maiores do que 4.000, eu tenho isso daqui. E entre 2.000 e 4.000? Bom, isso é um regime crítico, instável, ele não fica nessa faixa aí, tá? Ou ele vai para o turbulento ou para o laminar. Mas em termos de classificação, a gente usa esses parâmetros. Laminar, menos menor que 2.000, turbulento, menos maior do que 4.000, tá? Nós não vamos utilizar isso nesse momento aqui, mas esse aqui é o gráfico de Moody e House, que é de 1960 e é utilizado até hoje, né? O diagrama de Moody, né? E ele relaciona, então, o número de renos com
a rugosidade do conduto interna, tá? E aqui é um fator de atrito, tá? Então, observe, para número de renos menores do que 2.000, tá? Eu tenho escoamento laminar, então, você perceba que ele é bem comportadinho. É uma reta, né? Ele não sofre influência da rugosidade do conduto, mas também tem que ser um tubo com baixa rugosidade, tá? Um conduto com baixa rugosidade. A partir de 4.000, o escoamento é turbulento, 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 tá? E não nesse momento aqui, mas e essa aqui entre 2.000 e 4.000, eu tenho uma região de transição, que como está destacada aqui, ela é instável, tá? Ela é instável. Ou seja, nunca, não é possível ter um escoamento matematicamente exato, né, quando está nessa faixa 2.000 a 4.000. Tá? E dentro do turbulento ainda, ele pode ser tubo liso, né? Ou seja, não tem influência nenhuma da rugosidade interna do fluido, né? do conduto, né? E isso acontece para rugosidades muito baixas do conduto, né? Tipo vidro, aço galvanizado, cobre em algumas circunstâncias, né? PVC, tá? Então, eu tenho um regime turbulento de tubo liso, né? Ou smooth pipe, né? Em inglês. E também tem uma região em que a rugosidade influencia muito, né, o escoamento. Essa região aqui é chamada de turbulento rugoso. E eu tenho uma faixa que é intermediária entre o tubo liso e o tubo rugoso, que é exatamente de transição. Observe aqui que praticamente eu tenho aqui no regime rugoso uma horizontal, tá? E aqui, nessa horizontal, só depende do número de Reynolds, não depende da rugosidade, tá? Depende do número de Reynolds, está aqui embaixo, ó. E entre o liso e o rugoso, eu tenho essa faixa de transição entre o liso e o rugoso. Mas ela é a que mais ocorre em termos de escoamento de fluidos, tá? E é também a mais complexa, porque no rugoso não depende do número de Reynolds. Aliás, só depende do número de Reynolds. E no liso, só depende da rugosidade, tá? Então, eu falei ao contrário. No rugoso, só depende da rugosidade. Você veja, por exemplo, por um número de Reynolds 10 a sexta, o valor é igual para Reynolds a 10 a sétima, igual, é um horizontal. E no liso, só depende do número de Reynolds. Isso a gente vai ver mais para frente. E esse epsilon aqui é a rugosidade do material. Tá? Nós não... olha só, a rugosidade de vidro, plástico e polietileno, esse material, olha quanto ela é em milímetro. Baixíssima, 0,0025 milímetros. Tá? E de um concreto, 0,25 milímetros. Tá? 25 décimos de milímetro. Tá? Então, e assim por diante. Aço rústico, né? 0,5. Tá? Então, é, é, é isso que entra aqui nessa rugosidade relativa. É tabelado, então. Tem que ter um conhecimento preliminar a respeito desse tópico de escoamento, né?
quando a gente fala de escoamento, a gente está interessado em velocidade, vazão, pressão e basicamente isso, né. Em alguns outros casos, são analisados diferenciadamente, né. Bom, então vamos lá. Primeiro dele, conhecimento, sobre vazão volumétrica, cujo símbolo é esse Q de queijo aqui, ó. A unidade no sistema internacional é metros cúbicos por segundo. E a vazão, ela pode ser o volume, esse símbolo matemático cortado está no livro didático de vocês, está com o V cortado aqui, mas isso aqui é um símbolo matemático, tá? Que representa volume, para não confundir com velocidade, né? Então, volume dividido pelo tempo, ó. Metros cúbicos é volume dividido pelo tempo, tá? Isso aqui dá vazão. Por exemplo, vazão pode ser para qualquer coisa no tempo, né? Ah, na Imigrantes, no pedágio da Imigrantes, está passando 10.000 carros por hora. Qual é a vazão de carros no, no pedágio? 10.000 dividido, então, por 3.600 segundos, pelo tempo que demora para passar. Tá? Isso é vazão. E poderia, sim, também, se no chuveiro da sua casa, se você pegar um balde de, sei lá, de 5 litros, vai, e ligar o chuveiro e cronometrar o tempo que demora para encher esse balde, a hora que encheu, você para a medida, né, interrompe o tempo, o volume de 5 litros dividido pelo tempo de enchimento desse balde aí é a vazão, né, em litros por segundo. Então, essa é a noção. Só para dar um exemplo mais assim, fixador, uma garrafa de cerveja tem 600 ml, tá? E se você tomar essa garrafa de cerveja, vai, em 10 minutos, a vazão com que você consome a cerveja é 600 ml, que é o volume, dividido pelo tempo, que é 15 minutos. Essa é a vazão de consumo de cerveja, que é individual, cada um toma de um jeito, né? Mas vazão também pode ser a velocidade média vezes a área de passagem dessa velocidade aqui, ó. Velocidade é metros por segundo, área é metro quadrado, portanto, metro vezes metro quadrado dá metro cúbico. E metro, tem o segundo aqui do metros por segundo, vai dar, então, vazão e volume. E seria, então, essa área aqui é a área molhada, né? A área onde o fluido escoa, onde acontece essa velocidade. Só para relembrar, eu sei que vocês sabem disso, né? A área de um conduto circular, ela pode ser o π vezes o raio ao quadrado, tá? Ou a velocidade vezes π vezes diâmetro ao quadrado vezes 0,25. Eu sei que vocês aprenderam dividido por 4, mas dividir por 4 e multiplicar por 0,25 é a mesma coisa. Eu acho mais fácil fazer assim. Tá? Mais fácil mesmo é usar o raio, né? Mas, bom. Então, essa é a vazão em volume. E essa vazão em volume está no nosso dia, né? Dia a dia. A, o hidrômetro que tem na sua casa, no seu apartamento, que mede consumo, ele mede metros cúbicos, tá? Então, se você marcar o tempo em que foi feita, aliás, isso é marcado, né? Que fala lá o dia que foi feito a última leitura e o dia que foi feito a leitura da sua conta, tá? A diferença de tempo, né, é o T, e o V é o volume que você vai pagar de água, né? De consumo de água.
Então está medindo vazão também, né? Está medindo vazão. Mas vazão é aplicado em todas as disciplinas, em todas as propriedades, né? E há outro tipo de vazão que nos interessa em termos de, quando a gente trata escoamento, é a vazão em massa, ou seja, quilos por segundo. Não sei se tem alguém. Não tem mais ninguém entrando. A vazão em volume é uma medida direta. Eu posso medir o volume e cronometrar o tempo, então é uma medida direta. Às vezes eu não consigo fazer isso, preciso de algum equipamento, mas é uma medida direta. A vazão mássica não é. A vazão mássica, eu não consigo medir a massa de escoamento no tempo, né? Quantos quilos está passando por segundo de um determinado escoamento? Isso eu não consigo. Então, a vazão mássica é indireta. Como indireta? Eu tenho que ter a vazão em volumétrica e multiplicar pelo peso específico do fluido de escoamento, eu tenho a vazão em massa. Então, lembrando então que velocidade vezes a área é igual a vazão em volume, se eu multiplicar então a vazão em volume pela massa específica do escoamento, isso já dá então quilos por segundo. Ó, isso aqui é quilograma dividido por metro cúbico. Aqui é metro cúbico dividido por segundo. Vai simplificar esse metro cúbico com esse metro cúbico aqui, ó. Vai ficar simplesmente quilograma por segundo, conforme é a unidade da vazão máxima. E a velocidade. Como a gente está trabalhando com escoamento permanente, unidimensional, tá? Não nos interessa a velocidade real, velocidade pontual. Interessa a velocidade média. E a velocidade média é simplesmente a divisão da vazão em volume dividido pela área. Aí eu tenho velocidade média. E a pressão? Bom, a gente viu também na aula passada que pressão, ela é, então, no caso de fluidos, ela é o peso específico do, do fluido vezes o H, que é a altura. E isso dá Newton por metro quadrado. Peso específico é Newton dividido por metro cúbico, isso aqui dá metro. Então, isso aqui vai dar Newton por metro quadrado, tá? Que é igual ao Pascal. Outro tipo de pressão que eu tenho, e é usual, né? É a pressão em coluna de um fluido, tá? Que é a pressão em Pascal dividido pelo peso específico, simplesmente isso. A gente costuma falar a pressão de 10 metros de coluna d'água, 3 metros de coluna d'água. O relógio resiste a uma pressão de 8 metros de coluna d'água, só que está marcado MCA, né? Passou disso aí, ele não resiste, né? Então, é pressão também, né? Assim como a gente viu aula passada, a pressão arterial, ela é medida também em coluna de mercúrio. 16 por 8, 16 milímetros de mercúrio por 8 milímetros de mercúrio. Também é pressão, tá? Então, por isso que a gente fala, a pressão está alta, a pressão está baixa, né? É medida a pressão desse jeito. Tá bom. E como regime permanente, né? Ou seja, eu não tenho perdas de vazão no escoamento. Basicamente é isso com o escoamento permanente. Então, o princípio da continuidade, ele diz então que a soma das vazões do afluxo é igual à soma das vazões do efluxo. Ou seja, a taxa de fluxo é igual a zero, né? Só para a gente se habituar, a fluxo é entrada, efluxo é saída.
Alguns usam também de fluxo, é a mesma coisa, tá? Então, a soma das vazões em, em volume de entrada é igual à soma das vazões em volume da saída, que é isso que está marcado aqui, ó. Mas também vale para vazão em massa, tem que valer, né? Então, a soma das vazões de entrada é igual à soma das vazões de saída. Ou, de um jeito diferente de ver as coisas, né? Mas com os mesmos resultados, a diferença da soma do afluxo e vazão do afluxo menos a soma de vazões do efluxo é igual a zero. Tá? Então, esse é o princípio, então, da continuidade, do balanço de massa, né? Que nós vimos aqui. Vimos não. Princípio da conservação de massa e equação da continuidade. Então, esse é o primeiro conceito que para escoamentos que a gente está vendo. Ele é muito simples, né? Vou tentar explicar aqui para vocês, olha. Então, eu tenho um conduto aqui, tenho isso não quer dizer que o conduto comece aqui, quer dizer que isso aqui é uma parte do conduto, do escoamento que eu estou analisando, tá? Não é que aqui tem pressão atmosférica, aqui tem pressão atmosférica, não é isso. É uma parte, isso é um segmento que eu bati uma foto dele, porque é análise matemática de Euler, tá? E eu quero, nessa foto eu vou ver quanto eu tenho de velocidade Q1, que é a entrada, velocidade A1 e velocidade e área A1, tá? Quanto eu tenho aqui na saída de vazão, de velocidade e de área. Bom, o que a gente pode, só nessa análise simples aqui, se o escoamento é permanente, como é o que a gente está estudando, né? A vazão que entra é igual à vazão que sai. Que é o que diz esse princípio aqui, ó. Soma da vazão que entra tem que ser igual à soma da vazão que sai, tá? Que é isso aqui, Q1 igual a Q2. E vale também como Q é a velocidade vezes a área, a velocidade em 1 vezes a área em 1 é igual a velocidade em 2 vezes a área em 2. O que a gente pode dizer desse caso aqui? As velocidades V1 e V2 são iguais. Por quê? Porque é o mesmo diâmetro, então as áreas também são iguais. E esse outro caso aqui, isso aqui é tipo um bocal ou uma expansão, né? Então, eu tenho o mesmo caso, né? E tenho essa foto nesse instante aqui, eu tenho esses parâmetros aqui hidráulicos, tá? O regime permanente, escoamento permanente, continua valendo, né? O que entra tem que ser igual ao que sai, portanto, Q1 igual a Q2, e a velocidade em 1 vezes a área em 1 tem que ser igual à velocidade em 2 vezes a área em 2. Simples assim. Mas, para isso ser uma igualdade, a, a gente já viu aqui que a área 1 ela é menor que a área 2. Para isso ser uma igualdade, a, a velocidade em 1 é maior ou menor que a velocidade em 2? Não estou escutando. Vou repetir. A área 1 é menor do que a área 2. Portanto, para isso aqui ser uma igualdade, a velocidade em 1 é maior ou menor que a velocidade em 2? Não adianta usar o outro, tem que usar o microfone, porque eu não tenho acesso nesse momento aqui a outro tipo de informação. Não estou ouvindo ninguém, vocês estão escutando? Vocês estão me escutando?
Sim, professor, estou escutando. Está escutando? Ninguém responde, eu fico achando que está todo mundo fora do sistema. Bom, Tá todo mundo dormindo, professor. dormindo, né? Eita, nós. Tá bom, então o que vocês acham? A velocidade na entrada é maior ou menor que a velocidade na saída? Para manter a igualdade, então, a velocidade na entrada, já que a área é menor, ela tem que ser maior que a velocidade na saída, que a área é maior, para manter a igualdade. Tá? Simples assim. E esse princípio da continuidade ou da conservação de massa é muito interessante. Veja, por exemplo, eu tenho uma parte de uma tubulação, tá? Em que a gente pode chamar até de misturador, tá? E nessa tubulação aqui entra água e aqui entra álcool com uma densidade de 0,8. E sai uma mistura de água e álcool. Mas será que eu consigo determinar qual é, por exemplo, essa mistura? Qual é a vazão dessa mistura? Sim, a soma das vazões de entrada igual à soma das vazões de saída. Ou a soma dos afluxos é igual à soma dos efluxos. Bom, se eu tenho de afluxo água 0,1 metros cúbicos por segundo e de álcool 0,3 metros cúbicos por segundo, aqui só pode sair 0,4. Tá? E se eu tenho a massa específica da água e a massa específica do álcool, e eu tenho, porque foi dada a densidade aqui, eu consigo saber qual é a massa específica dessa mistura também. Porque vazão em massa é ρQ, né? O ρ, que é a massa específica, e o Q, no caso aqui, o Q3, vamos chamar de Q3. Tá? Ou seja, não importa a quantidade de entradas ou a quantidade de saídas, não importa a quantidade de afluxo, a quantidade de efluxo. Tá? Então, por exemplo, um sistema como esse aqui, eu tenho 3 entradas e 3 saídas, 3 afluxo ou 3 efluxo. Tá? Não importa, a soma das vazões dessas entradas tem que ser igual à soma das vazões dessa saída. Né? E a coisa pode ficar mais complexa, por exemplo, eu posso ter um reservatório como esse aqui, né? E que eu tenho diâmetros diferentes, pode entrar fluidos diferentes. Aqui não está especificado se é aonde é a entrada, onde é a saída, mas com certeza que eu tenho que a soma dos afluxos tem que ser igual à soma dos efluxos. E terminamos. Opa, acabou a aula já? Tudo bem? Nenhuma dúvida? Nenhuma dúvida? Bom, no grupo do WhatsApp já tem uma tarefa para vocês fazerem, e é exatamente sobre a conservação de massa. Né? Então, dá uma figurinha meio como essa aqui, um pouquinho diferente. Então, e eu tenho, então, eu não lembro se 2 entradas e uma saída, ou uma entrada e 2 saídas, eu não lembro. Então, foram dados alguns valores, tá? Em que eu tenho que usar a conservação, tá? Conservação de massa. Embaixo tem uma tabela. Acho que eu não consigo pegar ela agora. Opa. Embaixo tem uma tabela em que tem todos os parâmetros, massa específica das 3 afluxos ou efluxo, entrada ou saída, tá? E está dizendo também se é efluxo ou afluxo.
tem, então, as velocidades, as áreas, né? Foi, vamos calcular, então, o volume, e vazão em volume e vazão em massa. Esse princípio aqui. Então, vocês têm que me resolver isso aí, que é uma tarefa. Quem ficou dormindo aí, acredito que vai ter uma certa dificuldade, né? Quem não acompanhou, né? Quem não teve dúvida. Vocês têm alguma dúvida a esse respeito aqui? Eu não tenho não, professor. Tem não? Então, o que vale é isso aqui, ó. Tem que ter isso na cabeça, que a soma do efluxo tem que ser igual à soma do afluxo, né? Então, isso vale também para vazão em massa, né? Eu posso ter vazão em massa diferentes, né? Muito bem. Então tá. Gostaria agora que pelo menos vocês acordassem e me ajudassem a resolver aqui as 3 questões aqui. Eu falei demais, mas o que eu disse é super importante, tá? A respeito de escoamento. Nós ainda vamos ver aí os outros 2 princípios, nós vimos só o primeiro, que é de conservação de massa e continuidade. Vamos ver os outros 2 ainda. Praticamente vamos tratar de escoamento até a unidade 2.3, tá? A unidade 2 inteira. E depois a gente vai estudar transmissão de calor e termodinâmica básica. Transmissão de calor é a unidade 3 e termodinâmica básica é a unidade 4, tá? Então, é muito importante entender tudo isso que a gente falou, né? Isso tentou explicar. Vamos ver se a gente entendeu mesmo. Um líquido de massa específica, 1000, que a letra é o ρ, né? E viscosidade dinâmica, que é essa letra aqui, é 1 vezes 10, 1 elevado a menos 3, tá? Pascal vezes segundo. Se escoa com velocidade de 0,1 metros por segundo por uma tubulação de 10 centímetros de diâmetro interno, o que a gente pode dizer sobre esse escoamento aí? Sobre esse escoamento com essa massa específica, essa velocidade e esse diâmetro da tubulação e essa viscosidade aqui. Bom, ele fala aqui que é um líquido, então a gente já pode eliminar alguma coisa. Bom, o líquido é incompressível. Então, não é alternativa A. O escoamento é compressível, é um gás, mas não é um gás, é um líquido. Então, alternativa A, não. Alternativa C é sem viscosidade. Mas como sem viscosidade, se eu dei o valor da viscosidade aqui? Então, alternativa C, não. Escoamento é transicional. Não é, porque a gente só aprendeu que é laminar ou turbulento, tá? E nenhuma das alternativas propostas. Eu sempre coloco o F, porque às vezes tem umas babadas aqui nas questões, então sempre tem uma resposta certa. Bom, nós ficamos entre escoamento laminar e escoamento turbulento. Como saber qual é a alternativa certa? Eu tenho que calcular, né? Eu tenho a massa específica, o número de Reynolds é 1000 vezes a velocidade 0,1 vezes o diâmetro, que é 0,1 também, dividido por 1 elevado a menos 3. Quanto dá isso?
Quanto dá isso aí, jovens? 10 mil, pro? 10 mil, perfeito, perfeito, perfeito. Então, qual é o escoamento, laminar ou turbulento? Turbulento. Turbulento, né? Passou, é maior do que 2 mil, não é isso? O laminar é até 2 mil. Passou disso aí, é turbulento. Beleza? Então, seria a alternativa E. Alternativa E. Tá aqui, ó. O cálculo que foi feito, tá? Um detalhe. Se fizer a conta do jeito que está aqui, ó, não vai dar certo. Isso aqui, 10 a menos 3 é só a base. Tá? É base só. Não dá para fazer assim, porque se você fizer simplesmente isso, tá? 10 a menos 3 são 3 casas à sua esquerda. Então, você vai fazer 1, 2, 3. É 0,01. Tá? E 10 a menos 3, isso aí é 0,1 vezes 10 a menos 3 seria 1, 2, 3. Seria 0,001, tá? Então, cuidado com isso aqui é só base. Tá? É só para indicar que esse número aqui é elevado a menos 3. Se fizer de outro jeito, vai dar errado. Quer ver? Faz aí, ó. 1000, enter, ponto 1 vezes 10x3 negativo, divide. Dá 1000. Dá 1000. Tá certo? Cuidado, então, com esses expoentes negativos. Positivo não tem problema, não. Acho que não. Mas cuidado com a base, tá? Na base 10. A segunda. Qual é a vazão volumétrica, que é o Q, de um escoamento com velocidade média de 10 metros por segundo através de uma tubulação de diâmetro igual a 10 centímetros? Bom, a vazão é a velocidade vezes a área. Então, vamos lá. É simplesmente calcular a área e multiplicar. A gente pode fazer direto, inclusive, né? Seria 10 enter, que é a velocidade, vezes a área, né? Que é o 3,1416 vezes pegar o diâmetro, o raio, 0,05 enter 2 eleva, vezes. Deu 0,785 metros cúbicos por segundo? Sim ou não? Dez entre 3,1416 vezes 0,1 vezes 0,1 vezes 0,25 vezes. É isso mesmo, 0,0785 metros quadrados. Acharam aí? Deu aí? Ô, professor, repita, por favor, a maneira que o senhor fez. Não sei por quê, está dando eco, eu não consigo escutar direito. Mas deu aí a vazão 0,0785.
metros cúbicos por segundo. Deu ou não? Acho que ninguém está acompanhando a aula, viu? Eu estou acompanhando, professor. O problema está tendo eco. Fala. Deu aí? Calculou? Você está jogando videogame, não está, não? Eu não jogo videogame, não, professor. Brincadeira, brincadeira. Quanto deu a vazão? É que a sua fala está dando eco. Então, não estou entendendo muito o que o senhor está falando, não. Você sabe calcular a área? A área de um círculo, que é o diâmetro. A área é π vezes o diâmetro ao quadrado, só que em metros, tá? É 0,1 ao quadrado, vezes 0,25. Isso é a área. E a velocidade é dado, 10 metros por segundo. Calculando essa área aqui, vou calcular com você aqui, ó. 3,1416, que é o π. O diâmetro ao quadrado, que é 0,1 vezes 0,1 vezes ao quadrado, 0,25 vezes. Tá? Deu 0,00785 metros quadrados. Esse valor aí, multiplicado pela velocidade, que é 10 metros por segundo, dá 0,0785 metros cúbicos por segundo. Mas a gente não tem essa alternativa aqui. Tem essa alternativa? 0,0785 metros cúbicos por segundo? Não tem. Mas a vazão da alternativa aqui está em litros por segundo. 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Então, se eu dividir 0,0785 por 1.000, eu vou ter, então, aliás, multiplicar por 1.000, desculpe, multiplicar por 1.000, eu vou ter, então, a alternativa C como correta, 78,5 litros por segundo. Alguém não entendeu aí? Sim. Tranquilo? De boa, professor. Beleza, obrigado. Se não entendeu, pergunta. Acho que é o Ivanildo que está falando que não entendeu. Tentei explicar passo a passo aí. Acho, não sei. Então tá aqui, ó. Ele fez tudo de uma vez, ó. A vazão em volume é igual a velocidade vezes a área. A velocidade é 10 metros por segundo. A área é π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4 ou multiplicado por 0,25, a mesma coisa, tá? Isso vai dar, então, 0,0785. Tá? Isso em metros cúbicos por segundo. Em litros, eu multiplico por 1.000. Né? Dá 78,5 litros por segundo, que é a alternativa C. E para a gente determinar, lembra o exemplo que eu dei do balde? Volta na resposta lá, por favor. Oi? Volta lá na resposta, por favor. Isso. Aqui? Isso.
Beleza aí? Beleza, professor. Obrigado. Obrigado, senhor. Então, vamos nessa, então. Lembra do exemplo que eu dei no início? Se você quiser saber a vazão de um chuveiro, é só colocar um balde com volume conhecido. Falei da cerveja, né, que a vazão é igual a 600 ml, dividido pelo tempo que você demora para tomar. Né? A vazão na boca da garrafa da cerveja, quando você vira o copo, seria o tempo que vai encher um copo vai de 250 ml, dividido pelo tempo que demorou para encher. Né? Tudo isso aí é vazão. E nesse exemplo aqui, esse exercício aqui, ele fala assim, ele quer saber qual é o tempo T em minutos para o enchimento completo de um reservatório com capacidade de 3.000 litros, considerando a vazão de 0,03 metros cúbicos por segundo. Ou seja, ele quer saber quanto tempo vai demorar para encher o reservatório de 3.000 litros com uma vazão de 0,03 metros cúbicos por segundo. Lembrando, então, que vazão é o volume dividido pelo tempo. Só que eu tenho que transformar isso aqui no sistema internacional. 3.000 litros é igual a 3 metros cúbicos. E a vazão é 0,03 metros cúbicos por segundo. Qual é o tempo? Olha, eu tenho volume 3, tenho a vazão 0,03, isso, então, só tenho de incógnita o tempo. Tá? Então, o tempo vai ser o volume dividido pela vazão. 3, Enter, 0,03, divide. 100 segundos. Tá certo? Alguém achou aí? Então, com essa vazão e o volume do reservatório de 3 metros cúbicos, eu preciso de 100 segundos. Acharam aí? Professor, você falou que deu quanto? Oi? Você falou que deu quanto? 100. Como é que 3 dividido por 0,3 dá 100. 3 dá 100. 100 segundos. Mas... tá. Tá certo? Sim. Mas não tem essa alternativa aqui. Por quê? Porque ele pediu o tempo em minutos. Tá? Então, eu tenho que dividir 100 por 3.600, que é para transformar em... Dá 2,77, professor? Não. Desculpa. 0,0278, é isso? Minutos? 100 segundos. Seria 100 dividido para segundos. Dividido, então, por 60, dá minutos. Daria 1,67. Que seria, então, a alternativa A. Concordam aí? Sim.
Beleza. Tá, olha só, vamos ver que a conta que ele fez foi exatamente isso. A vazão é o volume dividido pelo tempo, portanto, o tempo é o volume dividido pela vazão, que é 3 dividido por 0,3, que dá 100 segundos, dividido, então, por 60, dá 1,67 minutos. Alguma dúvida aí sobre esse assunto é importante, precisa saber. Não é só na minha disciplina, não. Em muitas disciplinas aí. Quem é de civil, de mecânica, tem que saber isso aqui. De computação também tem que saber, mas não sei onde vai aplicar. Provavelmente em termodinâmica, calorimetria, tem que usar esses conceitos também. Pô, ninguém tem dúvida. Essa é a melhor turma que eu tenho de sexta-feira. Professor, não é dúvida, não. É quando chegar na hora que aparece a dúvida. Então, eu vou encerrar a gravação. Vou tirar uma